Ótimo, a gente já está gravando. Então é o seguinte, galera, hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, como a gente tinha conversado na semana passada, a gente vai fazer um acompanhamento, a gente vai falar um pouco sobre tipos de dados e estruturas de dados no Python. Vou reforçar o que eu falei na semana passada. A intenção aqui não é a gente dar uma aula de Python, é entender pelo menos os tipos, as estruturas que vão ser necessárias depois para que a gente consiga manipular esses dados, enfim. Então, a gente vai fazer uma introdução sobre esses tipos, estruturas, só que a gente vai fazer isso de uma maneira mais prática. Então, vocês estão com scripts ali, eu sempre gosto de dizer que todo mundo já deve estar com o seu ambiente instalado. O ambiente nosso aí, como a gente falou na última aula, é o Jupyter. Então, eu faço o seguinte, eu saí aqui para o CMD, aqui para o ambiente aqui do sistema operacional, sugiro que vocês façam a mesma coisa. Eu vou navegar lá para a pasta, para o diretório onde eu tenho os meus arquivos de script, tá? E eu vou executar o Jupyter lá de dentro, porque daí quando ele abrir, ele já vai reconhecer os meus scripts. Então, sugiro que vocês façam o mesmo, tá? Então, o meu está aqui, no meu diretório teaching aqui e tal. Tópicos. Deixa eu ver aqui, acho que eu botei em aula 2. Aula 2. Ótimo. Então, eu naveguei até aqui onde eu tenho os scripts, tá? Então, eu vou executar o notebook aqui de dentro desse diretório, porque daí quando ele abrir, ele já vai reconhecer os meus scripts. Então, Jupyter Notebook. Nós vamos rodar aqui. Bom, então, só lembrando que a gente vai fazer, né? Eu vou pegar, a gente tem aqui cerca de, tem aqui cinco scripts, na verdade. Então, eu tenho 5 scripts. Todo mundo está enxergando a minha tela aí? Só para confirmar? Uhum. Beleza. Então, se vocês navegaram até a pasta de vocês lá onde vocês baixaram, o Jupyter vai abrir aí no browser de vocês e a gente tem aqui os 5 scripts. Eu tenho 2 a mais aqui que é de exercício, que depois eu vou disponibilizar lá para vocês. Então, qual é a nossa ideia? Então, vamos começar aqui. Eu não sei qual é a experiência de vocês ou a familiaridade de vocês em relação à ferramenta, mas vamos começar bem do início, para todo mundo ficar acompanhando, para que ninguém se perca. Então, o que a gente fez, né? Só relembrando, vocês instalaram aí a distribuição Anaconda, ele já vem com Python, e vem uma porrada de biblioteca, inclusive, que a gente vai usar, não hoje, mas mais para frente a gente vai usar, e instalaram também o Jupyter. E usando o próprio Conda, né? O próprio Anaconda. Vocês usaram lá o Conda, tal, o comando para baixar o Jupyter. O Jupyter, na verdade, é uma espécie de uma IDE, só que, obviamente, que ele não é, ele é extremamente limitado se você comparar com outras IDEs. Só qual é a vantagem do Jupyter? A vantagem é que ele é muito interativo, e eu gosto disso. Então, ele trabalha com células, a gente vai ver, e cada célula, pelo menos didaticamente é bem legal isso, porque eu coloco os meus comandos e consigo executá-los passo a passo e a gente já vê o resultado. Isso para uma aula, né, para um processo de aprendizado, eu acho que fica bem interessante e fica bem didático. Então, a extensão do notebook é o IPYNB, né? Ô, Marcos. Opa, vamos lá. Como é que tu instalou o Jupyter aí que eu não vi no CMD? Não, eu não instalei o Jupyter, eu só executei agora, tá? Instalar, vocês já deveriam ter instalado. Eu só digitei... Não tá... Aqui, eu só digitei Jupyter Notebook. Ok. Tu deve ter instalado já, né? Já. Show. Beleza? Pode prosseguir. Beleza, valeu. Se alguém tiver algum problema, porque assim, como a gente vai fazer um negócio aqui meio que acompanhando, quem tiver perdido, berra aí, a gente volta e tenta resolver, tá? Então, lembrando, a gente saiu lá para o CMD, navegou até a pasta lá, o diretório que a gente tem os notebooks, na verdade isso aqui ele chama de notebooks, né, os scripts, e Jupyter espaço notebook. Tem uma outra versão que é chamada de Jupyter Lab, eu não vou utilizar isso aqui, mas a gente pode dar uma olhada aí na frente, tá? O Lab é uma espécie de tem algumas melhorias em relação ao notebook, mas como no início aqui me interessa mais o código e não necessariamente a ferramenta,
Depois a gente pode dar uma olhada lá. Então, eu tenho aí o que eles chamam de IPython Notebook, que é os scripts, né, que eu vou rodar aqui dentro. Obviamente que depois vocês vão ver, eu posso exportar esse notebook para um ponto .py, e aí rodar isso, ou abrir isso num PyCharm, ou numa outra IDE. Depois a gente pode fazer isso. Então, eu tenho todos os scripts aqui, tá? Então, basta que você clique aqui no primeiro script, vamos abrir o primeiro. Ele vai abrir aqui no browser para a gente mesmo o primeiro script. Então, abriu aqui, só para a gente brincar um pouquinho, isso aqui é bem simples. Ele vai abrir uma outra aba para vocês aí com um novo script. Então, se vocês notarem aqui em cima no browser, eu vou ficar com duas abas. A aba Home, que tem aqui os meus scripts que a gente tinha aqui no início, e como eu cliquei no primeiro script aqui, ele está com a aba do primeiro script aberto. Então, agora de fato, eu estou dentro aqui da parte de edição dos meus scripts, tá? Eu vou passar aqui uma ideia geral para vocês, até o que é mais importante, até porque eu não tenho muitas opções e eu gosto disso, porque ele foca mesmo na questão do código. Então, eu tenho a área, então, onde eu tenho aqui números e operações matemáticas. Se vocês notarem aqui, então ele tem uma numeração, 1, 2, 3, 4. Então, cada área dessa em cinza aqui mais clarinho, a gente chama de célula, tá? Essas áreas são chamadas de células. E cada área dessa daqui, né? Eu até vou pedir para vocês, porque eu acho que quando foi aberto aí, vocês já têm a área executada, né? Vocês já estão com o resultado aí, né? Confere para mim. Vocês devem ter o... Tem sim. Acho que sim, né? Vocês estão... Isso, vocês têm o Alt aí. Então, o que a gente vai fazer agora para começar? A gente vai vir aqui na opção Kernel, tá? A gente vai vir na opção Kernel e a gente vai dar um Restart and Clear Output. Todo mundo vai fazer o Restart e Clear Output. O que a gente vai fazer aí? A gente vai dar um Restart no Kernel, que é o core aqui do notebook, e ele vai dar uma limpada aí nas saídas para mim. Conseguiram fazer? Sim. Conseguiu. Beleza. Fechou aí o de vocês? Fechou. Beleza, tá. Então, significa o quê? Agora vocês têm uma célula aqui embaixo da outra, certo? Só está o cinza e não tem o resultado, perfeito? Sei. Perfeito. Tá, beleza, então. Então, cada célula dessa aí, você pode... Você vai notar aqui que eu fiz uma coisa bem simples, né? 4 mais 4, 4 menos 3 e coisa parecida. Você pode escrever várias linhas de códigos dentro de uma célula dessa. Eu optei aqui, a gente vai ver que nessa primeira etapa aqui, eu optei por fazer bem passo a passo mesmo, mas eu posso escrever um bloco de código aqui dentro, tá? Então, vamos ver algumas opções aqui. Se quiserem me interromper, por favor, fica à vontade. Bom, cada célula dessa aqui, para eu executar, eu tenho duas opções. Ou eu vou no Run e executo a célula, ou eu dou Ctrl Enter e executo a célula também. Tá? São duas formas de você executar cada célula. Quando você manda executar, ele vai dar um Alt, que é a minha saída. Tá? Então, se vocês executarem aí, eu vou manter a minha aqui já executada, mas o que vai acontecer? Vocês vão conseguir executar cada uma das células. Então, basta que eu vá lá em cima, dê um Run na célula, ou que eu dê Ctrl Enter e eu vou fazer isso. Perfeito? Bom, vamos lá. Isso é o ponto inicial para a gente poder executar o script todo aqui. O que mais que eu posso fazer aqui, além disso, que vai nos interessar agora? Vocês vão notar aqui na opção, eu tenho Code e Markdown. As outras eu não vou entrar no detalhe agora. As principais aqui, para mim, são Code e Markdown. Se eu deixar Code, ele está esperando que eu entre com um código válido em Python, certo? Se eu entrar com Markdown, por exemplo, ó, esse cabeçalho, esse heading aqui, é um Markdown. Daí ele sabe que isso aqui não é um código, então ele vai executar como cabeçalho. Eu tenho os hashtags aqui, se colocar 2, 3, eu vou diminuindo aqui, ó. É um cabeçalho, é um heading, né? Vou colocando isso aqui, quando eu mando executar, ele executa normal, ele sabe que é um Markdown, ele só vai colocar como um comentário uma linha maior. E se for code, como é a primeira célula, ele vai executar. No Python, a cerquilhazinha no code é um comentário. Então, a soma, está escrito subtração, ele vai ignorar e vai executar só o código que está dentro da célula.
Então, o que a gente vai fazer aqui? Para a gente entender as estruturas, eu vou passar célula a célula com vocês e a gente vai dando uma ideia do que esses caras são, como é que eles funcionam. Essa é a minha intenção para a gente fazer agora no primeiro momento. Perfeito? Bom, então, o que a gente já viu aqui, ó, o céu aqui eu tenho as células, né? Então, eu posso rodar as células, eu posso rodar as células e as células que estão abaixo, eu posso rodar todas, eu posso rodar todas acima, todas as baixas, e tem formas de rodar essas células. A gente vai fazer uma a uma. Posso inserir uma célula acima e abaixo. Também tem o sinalzinho de mais aqui. Se eu tiver aqui, inserir uma célula, posso inserir quantas eu quiser. Então, vou inserir célula aqui, vou escrever. Quero apagar as células, tem a tesourinha aqui, eu posso apagar. Então, eu posso ficar brincando aqui com as minhas células. Tá? Basicamente, é o que a gente vai fazer. Por isso que eu gosto disso aqui. Por quê? Porque ele concentra bastante nesse caso. Ah, Max, eu queria criar o meu script. File, New Notebook, Python 3. Ele vai abrir um notebook vazio para vocês, você vai incluindo as células e vai programando aqui dentro. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Essas primeiras aqui é só para a gente passar, na verdade, é só para se familiarizar com o ambiente. Então, soma, subtração, multiplicação, normal, divisão, potência, Python tem a potência dos dois asteriscos, e tem o módulo que toda linguagem tem, ou seja, o resto da divisão. Então, são as células que a gente tem aí, certo? Aí, depois aqui eu tenho escrito um cabeçalho type, né, que também é um markdown, está selecionado aqui em cima, só coloquei um cabeçalho, aí ele entende que eu quero fazer um cabeçalho, e aí eu tenho um comandinho Python que a gente vai usar com bastante frequência, que é o comando type. O que é o comando type? O comando type, ele me diz qual é o tipo de dado que eu tenho. Por que eu digo que isso aqui é importante, tá? Por que eu estou dizendo que esse cara é importante? Porque, na verdade, eu tenho o seguinte, a gente vai usar isso, e como a gente vai manipular muitos dados, vai chegar um momento que uma variável qualquer, outra, você fala, cara, que tipo de dado é esse? Eu não quero voltar lá em cima na célula, a hora que eu defini ou não. Então, o type, ele me dá o tipo de dado que eu tenho. Então, ele tem aí um inteiro, um float e um str, que é o nosso string. Beleza? Então, é uma função, na verdade, é uma função que eu tenho ali dentro, e eu vou passar a informação que eu quero, a variável, o valor, e ele vai me dizer qual é o tipo de dado, tá? Aqui eu vou passar mais rápido, isso aqui não é novidade para ninguém, tá tudo certo, não tem problema nenhum, é só o tipo de dado. Eu tenho algumas operações que eu posso fazer aqui, né? A gente já viu, simples, tá? Importante, nessa célula aqui 11, se eu tiver um tipo inteiro e um tipo float, o 4 é inteiro, 4.0 é float, ele vai transformar isso num float, né? Se for 2 inteiros, vai ficar inteiro. Divisão, o resultado é float, se eu usar um slash só, uma barrinha, se eu dar 2, ele vai retornar um número inteiro. Então, se você quiser fazer uma divisão que retorne um valor com casas decimais, é uma barra. Com 2, ele vai retornar um inteiro. Se eu dividir um inteiro por um número float, ele vai me dar um float, até porque o resultado é esse. Se eu colocar 2 barras, ele vai me dar um inteiro, apesar dele ter colocado 1.0 ali, ele está fechando para mim, ele não está mostrando as casas decimais, que seriam aquele 0.3333 que está ali. São operações simples, básicas. Trouxe aqui mais para efeito de informação, não é necessário, isso aqui não é nada, se precisar a gente vai lá e volta e recupera essa informação, mas só para a gente ver o script rodando. Conversão, também dá para fazer isso, né? A gente vai, como qualquer linguagem, então eu tenho um 9 ali, que é um número inteiro, se eu passar para float, ele transforma, se o 6.0 para inteiro, se for um número que tem casa decimal e eu passar para inteiro, ele obviamente que ele vai truncar isso aí, vai mostrar só a parte inteira do meu processo, certo? Qualquer dúvida me interrompa, mas eu estou passando mais rápido aqui, porque são coisas mais simples. Quando a gente chegar em alguma coisa mais específica da linguagem, a gente para um pouquinho mais. Valor absoluto, então a função ABS retorna o valor absoluto, ou seja, sem sinal. Função round, retornando aqui, então eu passo 2 parâmetros, o valor e vírgula, o número de casas decimais que eu quero. Tem a função poll também de potência, né? E tenho, de novo ali, o comandinho, que é uma função no Python também, que é o print. Então, além de mostrar diretamente na célula, eu posso usar o print também. O print também mostra alguma coisa na tela para mim. Um poll e um float fechado. Isso aqui não precisa. Então, esse primeiro script aqui, que a gente abriu, só para a gente entender o ambiente, tá?
Só para a gente entender o ambiente, não foi nada demais. Perfeito, a gente rodou aqui, entendeu qual é o mecanismo, sempre lembrando, né? Uma célula dessa aqui, eu posso abrir, não preciso ter um comando só, eu vou escrevendo o que eu quiser aqui, quantos comandos eu quiser, colocar os meus comentários, eu posso criar um bloco inteiro aqui de comandos, sem problema nenhum, tá? Eu gosto de usar poucos comandos, nesse momento, porque a gente está fazendo uma aula, para que a gente possa entender melhor. Alguma dúvida até aqui, galera? Show. Beleza, então. Então, vamos fazer o seguinte, esse primeiro aqui tá, matamos, não tinha nada demais, só para a gente ver. Eu vou voltar para o home aqui, então, onde tem os meus scripts, e vou clicar aqui no segundo script, no segundo notebook, que a gente está chamando aqui de variáveis, né? Esse cara aqui, que a gente está chamando de variáveis, a gente vai dar uma olhada nele. Acho que o meu aqui deu... Estou rodando uns outros processos em background aqui, achei que ia dar certo, mas não deu. Vocês conseguiram abrir aí? Vocês devem ter aberto. Aqui abriu sim. Não, beleza, porque eu estou rodando um processo em background aqui, ele acaba tá mais lento. E eu preciso rodar isso aqui hoje. Mas tudo bem. Deixa eu dar uma esperadinha, se ele demorar muito, eu paro. Beleza, então a gente já viu, basicamente, que... acho que vai demorar demais aqui. Acho que interromper. Deixa eu tirar isso aqui da memória também. Vamos ver se ele fica mais... Tá, vou ter que passar isso aqui para outra. Eu vou pedir para vocês fazerem, que o outro deve estar aberto também. Deixa eu encerrar aqui. O outro deve estar aberto também. Por favor, façam lá no kernel. Deem o restart and clear todo mundo para a gente zerar. Para a gente poder zerar as saídas lá do notebook também. Eu estou rodando num drive externo. Devia ter passado tudo para o drive normal. Deixa eu fechar aqui. Vou copiar isso para um drive normal. Deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou interromper aqui o compartilhamento e já volto aí com vocês. Só para eu poder encerrar isso aqui. Tá, fechou. Beleza. Strings. Listas. Adicionais. Beleza. Todo mundo vendo aí minha tela? Eu tô. Sim. Beleza, tá. Já interrompi o processo lá, já carreguei todo mundo. Tá, beleza. Então a gente está em variáveis agora. Vamos dar uma passadinha também rapidinho em variáveis para a gente chegar nas estruturas que eu quero mostrar para vocês. Normal, Python normal, sempre lembrando que Python também é case sensitive, então nomes de objetos aí a gente tem que respeitar aí se são letras maiúsculas ou minúsculas. Tudo bem? Vou executar sem problema nenhum. Tenho todas as variáveis, notando que, obviamente, que se eu for tentar acessar uma variável que não existe, eu vou tomar um erro aqui, ele está dizendo que a variável não foi definida. Eu preciso definir variável, é óbvio, como qualquer linguagem. Eu não posso simplesmente tentar acessar um objeto que não foi definido. Normal, sem problema nenhum. Tá? Então, beleza, estou inserindo variável. De novo, daí, não lembro mais que tipo era a minha variável var test. Type, importante, int, type, float, vão embora. Então, variáveis não tem problema nenhum, só definir variável normal. Qualquer momento do script, qualquer momento. Isso é legal, porque eu quero justamente fazer isso. Quero fazer uma declaração múltipla, isso aqui na área de ciência de dados é importante pra caramba. Então, o que eu estou fazendo? Eu tenho 3 variáveis, pessoa 1, pessoa 2 e 3, e tenho 3 valores.
eu consigo fazer isso aqui, ele vai jogar na ordem, obviamente, cada informação na sequência das variáveis. Então, tem pessoa 1, pessoa 2 e pessoa 3, sem problema nenhum. Tá? Isso vai ser de grande valia para a gente, porque como a gente vai trabalhar e manipular uma quantidade grande de dados, às vezes eu vou querer inicializar uma porrada de variáveis a partir de uma lista, por exemplo, ou coisa do tipo. Então, eu posso usar essa flexibilidade da linguagem aqui de fazer isso. Também, óbvio, né, eu posso fazer atribuição, vários assigns aqui, né? Estou fazendo assign, atribuindo valor a cada uma delas, sem problema nenhum, todas elas vão ter o mesmo, tá? Então, aqui uma informação que eu já falei, né? A gente deveria... Aqui eu tenho uma variável chamada fruta com F minúsculo. Obviamente, se eu for acessar com F maiúsculo, eu vou tomar um erro dizendo que isso aqui não está definido. Ponto final. Tá? Então, isso só para reforçar a questão do case sensitive. Nome de variável no Python igual às outras linguagens, eu posso ter letras, números, underline, sem problema nenhum. Obviamente, só não posso começar isso com um número, senão eu vou tomar um erro de sintaxe também, que é o caso aqui de eu tentar botar uma variável 1x. Não posso fazer isso. Qualquer outra coisa, sem problema nenhum. Não podemos usar palavras reservadas. Break é uma palavra reservada. Se eu for tentar usar break com uma variável, não vou conseguir. Ah, Max, porra, não sei. Como é que eu vou saber quais são as palavras reservadas? Se você tomar um erro na hora que você estiver inicializando uma variável, e essa variável você está inicializando com o nome em inglês, consulte a documentação. A documentação é o melhor amigo de qualquer desenvolvedor, de qualquer pessoa que lida com essa área de tecnologia. Né? Documentação é a coisa mais importante que tem. Então, beleza. Fechamos ali. Vimos a questão de variáveis sem problema nenhum. Tá? Operações aqui na boa, sem problema. Isso aqui, de novo, a gente só está passando para a gente brincar um pouco aqui com a ferramenta. Tá? Operações aritméticas bem simples. Tá? Eu estou executando as minhas aqui sem problema nenhum. Vocês devem estar executando aí também. Também outras operações aqui que a gente já viu, inclusive. Só vou passar rapidamente aqui só para a gente executar, até para ver se não está dando problema nenhum. Tá? E variáveis do tipo string, se a gente for usar isso aqui para concatenar também, sem problema nenhum. Isso funciona em qualquer linguagem, não é novidade para ninguém. Tá? Então, agora vamos entrar, de fato, em alguma manipulação mais interessante, que são os scripts 3, 4 e 5. Vou abrir o meu 3 aqui. Eu já mandei abrir todos eles. Então, estou o script 3 aberto, que é a parte de strings, tá? Bom, a parte de string é interessante, o Python tem várias funções interessantes aqui de string. No Python, tanto faz você usar aspas simples ou duplas. Se quiser usar, aqui na 2 eu tenho simples, aqui eu tenho dupla, e ele vai funcionar da mesma forma, sem problema nenhum. Né? Também tem os escapes aqui, né? Ou seja, posso usar os escapes aqui, o /n para pular linha, o /t de tab, o /r, que é o carry de return, que é o enter. São os escapes que praticamente todas as linguagens trazem isso para a gente aí, sem problema nenhum. Aonde começa a ficar legal no Python é porque as strings no Python, elas são encaradas como, a gente vai falar aí na frente, ela é encarada como uma estrutura de dados chamada de sequence, que é uma sequência. Então, toda vez que eu armazeno, por exemplo, eu estou armazenando aqui uma string ciência de dados na variável S. Beleza, imprime S. Como ele encara isso como uma sequence, essa variável é indexada. Então, como essa variável é indexada, é como se ela fosse um vetor. Então, eu posso acessar as letras dessa variável usando notação de indexação, né? Ou seja, e o Python também é zero-based, né? Ou seja, toda a indexação é baseada a partir do zero. Então, a posição S0 é a letra C, A1 é a I, A2 é a E, e assim sucessivamente. Então, toda string que for declarada no ambiente Python, ela é uma sequence, ou seja, ela é uma estrutura de dados que pode ser indexada. E aí você pode manipular isso, porque eu tenho uma porrada de métodos também aqui que eu posso manipular de uma forma cada vez melhor. E aí tem uma coisa interessante, que se a gente entender isso agora, bem, lá na frente a gente vai usar muito isso, muito isso. É o que a gente costuma chamar de slicing. O que é slicing?
O slice é fatiar. Então, é o fatiamento. E fatiamento eu quero fazer em arrays, eu quero fazer em matrizes, e eu posso fazer também em strings, que é uma sequence, né? Então, o que é o slice? Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui na célula 16, notem o seguinte, eu estou usando uma notação de slicing agora. Se você usar uma notação de indexação e eu colocar S, abre colchete 1, ele vai pegar a segunda posição da minha string. Se eu colocar aqui na linha 16, na célula 16, o que ele está trazendo para mim? Eu estou dizendo para ele, agora eu tenho uma anotação de 2 pontos. Então, eu estou dizendo, olha, você pega da posição 1 da string e vai até o final da string, porque eu não coloquei nada no final. Então, vai até o final. Então, o que ele está fazendo? A letra C é a posição 0. Como eu estou mandando ele ler a partir da 1, ele pegou o I e listou para mim o resto da string, que é o S, 1, 2 pontos. Eu não estou alterando, obviamente, a minha string. Eu só estou fazendo o que a gente chama de fatiamento. Estou fatiando a minha string e criando, na verdade, substrings, né? Eu estou criando subconjuntos daquela string. E aí, como eu posso usar essa notação de slice, eu posso dizer o seguinte, ó, na célula 18. Ó, eu quero que você comece a ler a minha string na posição 1 e vá somente até a posição 3. E aqui, uma informação importante para quem não trabalha com Python. A posição inicial, que é o meu 1 aqui, é inclusive. Inclusive. A posição 3, que é o final da minha string é o que a gente chama de exclusive. Significa dizer o quê? Que ele começa na posição 1 e vai até a posição 3 exclusive, ou seja, ele não mostra a posição 3. Ah, Max, mas por que... Cara, aí vocês vão brigar com os caras que desenvolveram a linguagem. Isso é regra em Python. A gente vai manipular todos os dados aí para frente e notem que a palavra é ciência. Ciência. O C é a 0, posição 0. O I é a 1. O E é a posição 2 e o N é a 3. Como eu pedi para ele ir do 1 ao 3 e o 3 é exclusivo, ele não vai imprimir o 3. Ele vai imprimir do 1 até o 2. Isso é importante, porque às vezes isso é fácil de se perder. Isso é um erro bem comum, de você estar usando uma manipulação disso numa matriz ou numa tabela, e aí você fala, cara, mas eu pedi para ele ir até tal posição e não está me mostrando. Não, tem que notar que o último valor ali, a última posição, eu não incluo. Ele começa da 1 e vai até a 3. Se eu não colocar nenhum valor, né? Se eu colocar só os 2 pontos, basicamente eu estou dizendo, ó, começa do início da minha sequence, da minha string, e vai até o final. Tá? Ele também aceita indexação negativa, e isso funciona da seguinte forma, vou tentar entender isso. Se eu pegar a palavra aqui na célula 19, e eu começo com C, 0, então vai ser o C é 0, o I é 1, o E é 3, aí vai 3, 4, 5, 6, 7. O espaço em branco também é indexado, e eu vou até o final. Perfeito? Quando eu coloco um índice negativo, ele começa a contar de trás para frente. Então, o último S aqui é o menos 1, o O é o menos 2, o D é o menos 3, o A é menos 4. Então, eu tenho duas formas de indexação. Ou eu faço positivo, começo do 0 até o final, ou eu começo do menos 1 e volto. Você vai me perguntar, qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que se você tiver uma sequência de uma string muito gigante, você fala, aí, cara, eu não sei, eu preciso pegar os últimos caracteres, então eu não quero ficar contando ou achando quais são os últimos. Aí eu venho de trás para frente e falo, ó, pego até o menos 3 ali que está tudo certo. Então, eu tanto posso indexar a minha sequence ou a minha string com números positivos, quanto com número negativo. Perfeito? Ó, notem o que ele está fazendo aqui também, Sérgio. Ó, do início, não vamos confundir isso, né? A célula 20, eu estou usando um índice, menos 1. Na célula 21, eu estou dizendo, ó, começa no início, só que não imprime a posição menos 1. Tira menos 1. Então, ele imprimiu tudo menos o S, que o S é o meu índice menos 1. Tá? Isso aqui, no Python, obviamente que você tem essas flexibilidades em outras linguagens também, mas isso te dá um leque de opções muito legal para você manipular
sequências, matrizes, data frames, muito rápido. Porque quando você está fazendo o slicing aqui, na verdade, nesse caso da string, a gente está criando substrings. E quando eu trabalho com data frame, por exemplo, eu estou criando subconjunto de dados. E quando eu estou criando subconjuntos de dados, eu estou selecionando esses dados. E quando eu estou selecionando os dados, é como se eu estivesse fazendo consultas nesse dado. Então, a gente vai ver lá na frente que, em vez de você usar, às vezes, eu quero fazer um select, nome do sujeito, e-mail do sujeito, idade do sujeito, from a tabela tal, where, uma determinada condição. Eu posso usar uma notação de slice e trazer o mesmo subconjunto. Então, eu posso, basicamente, substituir uma query feita em SQL por uma notação de slicing. Por isso que eu estava falando isso na aula anterior, que eu falei, olha, dá para você substituir muita coisa do SQL padrão, né, usando notação de slice. Então, a gente só está tendo um cheirinho aqui agora na questão aqui da manipulação de strings. Tenho também uma outra notação que eu posso usar, quando eu uso 2 vezes os 2 pontos, né? Nesse caso, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou passando um terceiro parâmetro. Essa notação da célula 34 aqui é mais ou menos se eu dissesse, começa do 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E vai até o 15 aqui. Isso seria a notação. Então, o que eu estou dizendo aqui? Começa do 0, vai até o 15, pulando de 1 em 1. É isso que eu estou falando. Então, ele vai ler de uma em uma letra. É a mesma anotação que se eu tirar o 0 e tirar o 15. Então, eu estou dizendo, vai do início até o final, só que de 1 em 1. Beleza. E embaixo eu estou falando, vai do início até o final, pulando de 2 em 2. Então, ele vai começar a ler 0, pula o índice 1, vai para o 2, pula o índice 3, vai para o 4, e aí eu posso ficar manipulando isso de acordo com a minha necessidade. Então, cara, isso eu estou mostrando para vocês uma ideia inicial de slicing aqui em strings, tá? E por último aqui, essa anotação que eu faço com número negativo, eu consigo escrever a string de trás para frente, né? Porque aqui eu estou dizendo para ele agora, você vai pegar do início ao fim, só que você vai começar do índice menos 1, lá de trás. Só que como eu disse que era para começar do início e fim, ele vai inverter a string para mim. E aí ele vai escrever a string exatamente de trás para frente. Marcos, poxa, mas qual é a utilidade disso? Onde é que eu vou usar isso? Cara, quando você está manipulando estruturas de textos, você vai sentir a necessidade de usar muita coisa aqui. E notem que aqui eu não estou usando nenhum método, tá? Tem uma porrada de método para manipulação de texto. Aqui o que a gente está fazendo é só notação de fatiamento, ou seja, de slice. Tá? Vamos ver algumas propriedades aqui das strings. Eu coloquei mais coisas de strings porque a gente vai trabalhar com alguns textos aí na frente para manipulação também. E isso é legal. Uma coisa importante, a minha string tem ciência de dados. Se eu quiser atribuir... mas então quer dizer que eu posso acessar os índices desses caras. Sim. Então, se eu tentar fazer um assign, ou seja, uma atribuição da letra X para a posição S0, eu vou tomar um erro. Por que eu vou tomar um erro? Porque uma string, quando ele é transformado numa sequence, ele é uma sequence por natureza, eu não posso alterar essa estrutura de dados. Tá? Ela não suporta assignment, que ele está dizendo ali, eu não posso fazer atribuição. Então, eu não consigo alterar isso. Eu só vou conseguir alterar se eu mudar para uma outra string. Aquela string eu não consigo alterar. Tá? Isso é importante. Isso vai valer para as sequences que a gente vai ver aí na frente. Bom, concatenar, a gente já viu isso aqui, sem problema nenhum, era ciência de dados, eu estou concatenando com o termo aí, sistemas de informação, está tudo certo, sem problema nenhum. Posso usar operadores aqui também de multiplicação para fazer, como na célula 48, tem uma letra W aí, eu quero imprimir 3 vezes, e vezes 3 ele vai fazer isso para mim, sem problema nenhum. Tá? Tem algumas funções aí, sim, alguns métodos, né, funções built-in, para trabalhar com strings, os tradicionais, inclusive. Eu quero passar minha string inteira para letras caixa alta, upper, passar a string inteira para caixa baixa, lower. Quero fazer um split, isso aqui é muito utilizado, isso dá uma dor de cabeça se você tem que usar uma linguagem de programação que não te permite fazer isso.
Notem que eu simplesmente disse assim, ó, S, chamei o método split. Não passei parâmetro nenhum. O que a linguagem entende? Bom, se ele não passou parâmetro nenhum, eu vou dividir isso por espaço em branco. E aí ele pode pegar um texto inteiro para mim. Isso aqui é muito bom pelo seguinte, eu posso pegar um texto inteiro, fazer um split nesse texto, e depois jogar isso virou uma lista, na verdade. O resultado disso aqui é uma lista, ó, eu tenho uma lista de palavras, e depois eu posso aplicar um outro método aqui para perguntar quantas vezes acontece a palavra dados, quantas vezes aparece a palavra ciência, quantas vezes aparece a palavra informação. Isso é uma manipulação básica de processamento de linguagem natural. Então, com 2 métodos aqui dentro do Python, eu consigo manipular textos, pelo menos a parte mais básica, sem problema nenhum. Tá? Se eu passar um parâmetro, na célula 53, eu estou passando o parâmetro S. Olha só o que ele fez ali. Então, o que ele está entendendo agora? Bom, então o cara quer dividir essa string e quer como delimitador, né, o delimitador dessa divisão é a letra S. Então, vocês notaram que ele fez ciência de dado, e aí ele veio para onde? Ele veio para C e falou, cara, mas o C lá, o S, mas eu botei minúsculo. E o original da minha string é o S maiúsculo. Então ele falou, sem problema. Só que quando ele encontrou o segundo S minúsculo, que era de sys, né, sistemas, ele parou também, dividiu. Quando ele olhou sistemas no final, ele encontrou mais um S, ele parou e dividiu. E aí, como ele não encontrou nenhum S entre a palavra de e informação, ele falou, cara, isso aqui é um outro token, né, que a gente costuma chamar de token. Isso aqui é uma outra parte da informação. Então, se eu não disser nada, isso aqui a gente vai usar também pra caramba quando a gente manipular texto. Se eu não disser nada, ele vai fazer isso para mim usando espaço em branco. Se eu quiser passar meu parâmetro, ele vai dividir isso para mim através do parâmetro. Alguém quer interromper? Tá tudo certo até aí agora, pessoal? 100%. Certo. Beleza, então. Vamos lá. Algumas outras funções, cara, isso aqui tem um monte. Importante. Quando você tem aqui, ó... deixa eu abrir aqui. Então é o seguinte, ó. Se você... Como o meu objeto S, eu tenho um objeto S, e esse objeto S é uma string, deixa eu fazer de novo aqui, que eu fiz rápido. Então eu tenho o objeto S. Aqui no notebook, se eu der ponto e digitar tab, apertar tab, ele vai me trazer todos os métodos aí que eu posso utilizar em cima desse objeto, e esse objeto é uma string. Então, se você falar, cara, mas será que... upper, tá aqui o upper, o strip que a gente usou agora. Esse é o strip para tirar espaço em branco. Esse aqui é o split, que a gente dividiu. Eu quero pegar o espaço em branco à direita, right, e aí eu tenho para fazer uma partição, ajustar, reindexar, replace, eu quero trocar uma letra por outra, eu quero encontrar alguma coisa, e aí vai embora. Eu tenho uma porrada, eu quero fazer um join de strings, eu quero saber se isso aqui é a parte de um título, eu tenho uma porrada de métodos aqui que eu posso utilizar usando esse objeto, que é o objeto string. Então, toda vez que você tiver um objeto que você instanciou, né, aqui dentro do notebook, você fala, cara, o que eu posso fazer com esse objeto? Nome do objeto, ponto, tab. Ele vai abrir para vocês aí todos os métodos que você pode utilizar. Tá, beleza? Então, só para a gente continuar, só para mostrar mais alguns. Então, eu instanciei mais um aqui, o S de novo. O capitalize aqui, o que ele vai fazer? Ele só vai colocar a primeira letra dessa frase em maiúsculo, que ele fez lá, botou o D. Aí, por exemplo, eu quero contar quantas vezes a letra A aparece nessa frase, scount, que é um método que eu tenho ali dentro. Eu não quero contar a letra, eu quero contar a palavra disciplina. Quantas vezes ela aparece aqui? Então, eu vou lá e dou o count também em cima de disciplinas. Eu quero verificar se nessa string tem a letra P. Então, é o find. Notem que ele trouxe o 5. O que é o 5? O 5 é o índice do primeiro P que ele encontrou na minha string. Então, ele vai retornar para você o índice do primeiro match, né? Quando ele achou o primeiro cara, ele vai encontrar para você. Então, ele está dizendo, tem essa string aqui, ou essa substring P aqui na posição 5. Max, mas eu queria achar todos os P's. Ótimo, daí você tem lá, com qualquer linguagem de programação,
você tem um loop lá, você faz um loop, e aí você pode passar, porque se eu disser o seguinte, ó, eu posso passar com parâmetro o quê? Ó, 6, por exemplo, aqui. O que ele fez agora? Eu disse para ele, ó, cara, agora você procura o P a partir da posição 6. Aí ele falou, a partir da posição 6, o P aparece no índice 16. Então, basta que você faça um loop lá, tocando esse índice. Encontrei um. Mais um encontra outro. Mais um encontra outro. Ele vai encontrar todas as posições para você. Se você não passar nenhum parâmetro, ele parte do princípio que você está procurando a partir do início da string. Se você está procurando a partir do início da string, é o sim. Se você passar um parâmetro, ele está dizendo, eu tenho que procurar a partir do índice que o cara forneceu. Perfeito? Só aqui, só esses métodos rapidinho que a gente viu de string, eu já consigo manipular porrada de informação quando eu trabalho com texto. Bom, quero procurar uma palavra. Primeiro a gente contou a palavra disciplina, 3. Se eu botar um find aqui, disciplina, ele vai trazer o 0. O processo é o mesmo. Ele está me dizendo, a disciplina, a palavra disciplina, ela aparece lá na posição 0. Por quê? Porque é a primeira palavra. Se eu quiser fazer com que ele procure a partir disso, eu passo como parâmetro o índice que ele tem que fazer. Uma coisa legal aqui, que você pode brincar com uma porrada de coisa, olha o que está acontecendo aqui nessa célula aqui agora, que o meu aqui está com 124, não sei se está o de vocês, porque eu tinha rodado outras coisas antes. Olha o que aconteceu aqui, o que a gente está fazendo aqui. Vamos entender essa célula. Eu estou usando uma notação de slice, né? Então, por exemplo, se eu executar só essa célula aqui, ele está pegando lá da minha frase aqui em cima, disciplina de tópicos especiais 3, disciplina de ciência de dados, disciplina de Python. Então, como eu estou fazendo um slicing, o que ele fez? Ele pegou da posição 14 a 35 e botou tópicos especiais 3. Beleza. Como eu estou fazendo agora? Ponto e chamando um outro método, chamando o método center. Então, esse método é um método para string. Então, eu coletei uma substring, tópicos especiais 3, e estou dizendo, agora você coloca 50 espaços na tela e centraliza essa string, e na direita e na esquerda você preenche com hífen. E aí ele faz isso para mim. Então, eu posso manipular isso do jeito que eu quiser. Então, eu coletei, fiz um slice, um fatiamento da string principal, peguei só uma parte, apliquei um método em cima dessa substring, que é o resultado desse fatiamento, diz que eu queria 50 caracteres na tela, centraliza a minha substring e preenche o resto com ali hífens, enfim. Então, dá para você brincar aqui com uma porrada de coisa, vocês viram que tem mais métodos ali. E aí eu tenho os métodos booleanos para perguntar se essa string é só alfanumérica, ele vai dizer que é falso porque eu tenho lá o 3, eu tenho espaço em branco. Se é só alfanumérico, a primeira é só alfabético, se é de A a Z, se ela é... Isso aqui são os booleanos, né? Se ela é toda caixa baixa, né? Letra minúscula. Se esse cara é formado só por espaços, não é o caso. Se ela termina com a letra N, por acaso termina, né? Termina com N, porque termina com N do Python aqui. Então, eu posso procurar coisas aqui dentro. Eu posso usar o partition aqui, para fazer uma partição. E aí, o partition é basicamente como um split, só que aí, em vez de usar letras e tal, eu estou usando aqui a palavra ciência. Então, toda vez que ele encontrar a palavra ciência, né, ele vai pegar e vai dividir isso para mim em 3 partições. Como assim? Antes da palavra ciência, a palavra ciência e depois da palavra ciência. Então, toda vez que ele encontrar isso, ele vai dividir isso para mim. Isso pode ser necessário quando você quer destacar esse token ou esse termo dentro de uma sequência de strings ou textos, ou um parágrafo, ou coisa do tipo. E comparação de string, normal, eu uso igual, igual. Então, na primeira aqui ele vai retornar um booleano tal, no segundo vai dizer que é true, porque eu estou comparando as mesmas strings. Então, se eu quiser fazer uma comparação simples de strings. Então, basicamente, eu quero ver se dá tempo, eu acho que vai dar, porque eu já tenho um script aqui legal, que a gente vai trabalhar com a NLTK. A NLTK é uma toolkit, uma biblioteca do Python para processamento de linguagem natural. Vocês vão notar que muitos desses métodos aqui também estão embutidos lá
nessa toolkit, nessa biblioteca. Mas o que a gente está olhando aqui é só uma ideia do que eu posso fazer quando eu trabalho, de fato, com strings. Certo? Alguma dúvida ou não? Alguém comigo ainda ou todo mundo foi embora? Aqui tá tranquilo. Tudo tranquilo. Beleza. Ei, galera boa, tudo tranquilo. Isso aqui vai ser fácil. Bom, vamos falar sério agora e vamos começar a olhar um pouquinho das... A gente viu tipos agora, né? Até agora a gente falou de tipos de dados. Vocês viram ali o float que passou, viram inteiro. Tem como qualquer linguagem, booleano. A gente parou um pouquinho mais de string, porque string tem mais métodos para eu poder manipular. E agora eu quero falar basicamente de duas estruturas de dados que são bem legais e esses caras sim vão fazer diferença na hora que eu for armazenar os dados. O primeiro deles são as listas. Na verdade, as listas também existem em uma porrada de linguagem, né? Todo mundo, quem programa aí está acostumado a trabalhar com listas. O Python tem as suas particularidades, mas também não é nada novo se você conhece listas em outras linguagens, tá? Bom, então vamos lá. Aqui eu quero parar um pouquinho para a gente entender, para a gente olhar legal aqui, porque a gente vai usar essa estrutura, porque a gente vai usar isso eventualmente para, eu quero pegar uma tabela, né? Uma tabela de dados mesmo, imagina uma tabela, uma entidade que você tem lá no teu banco de dados. A gente vai, sei lá, eu vou ler direto do banco, eu posso ler direto do banco de dados e trazer aqui para o notebook. É por isso que eu digo o seguinte, vocês vão ver ao longo do trabalho que a gente vai fazer aqui esse semestre, que todo o processo de manipulação, de análise exploratória, para quando a gente for criar os nossos modelos preditivos, todo esse, digamos, eu passei na primeira aula para nós, todo aquele workflow, né, todo aquele fluxo de trabalho de ciência de dados, o nosso ambiente de trabalho vai ser aqui no notebook. Por quê? Porque a gente vai dizer o seguinte, bom, eu preciso trabalhar com aqueles dados lá do banco, sei lá, MySQL, SQL Server, enfim. A gente tem algumas opções. Eu posso me conectar direto lá no banco, né? Buscar a informação direto do banco. Eu crio uma conexão, uma string de conexão, vou lá no banco, puxo os dados para cá. Quando eu faço isso, eu transformo esses dados a gente vai falar sobre isso, num data frame, que é a estrutura de dados aqui do Python para armazenamento desse tipo de estrutura. Ou você fala, não, o DBA lá da empresa, o banco falou, não, cara, ele não vai me dar acesso aqui, então ele vai exportar essa tabela que eu estou querendo para um CSV, por exemplo, ou para uma planilha Excel, não sei, e a gente vai ler isso aí de um CSV, uma planilha Excel, e também vai converter isso num data frame. Por quê? Porque seja lá qual for a fonte, qual seja a fonte de dados, seja um banco de dados, um CSV, uma planilha, enfim, a gente vai converter para um data frame e a gente vai trabalhar no nosso ambiente aqui. E aí pode acontecer o seguinte, quando você tem um data frame, você fala, cara, mas eu preciso manipular, eu queria só manipular agora a coluna aqui de valor unitário do produto. Então, para você não ficar trabalhando na tabela direto, o que a gente faz? A gente pega aquela coluna lá do valor unitário da tabela e transforma isso numa lista, por exemplo. E aí eu tenho um objeto lista, bonitinho, com todas as informações dos valores unitários lá de determinados produtos, e começo a manipular aqui, começo a criar algumas análises, enfim. Então, por isso que é interessante essa ideia de cada vez mais a gente botar na cabeça que eu preciso trabalhar com estruturas de dados. O tempo todo a gente trabalhando com estruturas. Inclusive, é interessante, e eu não vou dizer aqui, eu vou fazer um parênteses aqui, não vou dizer que isso está errado, não é isso que eu quero dizer, mas toda vez que a gente fala que, hoje em dia você trabalha com dados estruturados e não estruturados. Daí, é sempre aquelas comparações do tipo, os estruturados são aqueles dados que estão normalizados, bonitinhos lá no banco de dados relacional, e o não estruturado é um texto, por exemplo, que a gente estava falando há pouco, sei lá, é uma imagem, enfim, são dados não estruturados. Só que se você pensar bem, eu vou pegar esse texto, ou eu vou pegar essa imagem, se eu quiser criar sei lá, um modelo preditivo, ou quiser fazer algum tipo de manipulação, e vou estruturar.
Na verdade, o que a gente está fazendo é, eu pego os dados não estruturados e tenho que estruturar de alguma forma, senão eu não consigo trabalhar com esses dados. E aí as estruturas de dados das linguagens são extremamente importantes. Por isso que, para mim, toda vez que eu vou trabalhar com alguma ferramenta, e o Python é uma ferramenta, eu preciso primeiro entender quais são as estruturas que ele me fornece. A partir dessas estruturas é que eu vou me sentir confortável em trabalhar com workflow de ciência de dados, ou vou fazer um processo de BI, ou alguma coisa do gênero. Agora, se eu não conheço as estruturas, eu vou ter problema. Porque eu não sei como manipular esses caras. Então, vamos lá. Então, a lista é o primeiro que a gente vai dar uma olhada aqui com mais calma. Sempre lembrando o seguinte, toda vez que você bate o olho no código, né? A gente está olhando para código aqui, e você vê um objeto que está sendo instanciado ou inicializado, né? Usando colchetes, isso é lista para o Python. Toda vez que você tiver colchetes, a gente está falando de listas. Isso é uma coisa importante. Então, nós estamos escrevendo um código aqui, eu abri uma variável igual abrir colchete, você já fala, o cara está criando uma lista. Ele está instanciando uma lista nesse momento, está criando um objeto lista. Porque tudo que tiver envolto em colchetes é uma lista. Olha o que está acontecendo nesse primeiro caso, nessa primeira célula. Eu estou criando uma lista do mercado, e estou criando, eu abri aspas ali, botei ovos, vírgula farinha, vírgula leite, vírgula maçãs. Beleza, legal, essa é a minha lista. Quando eu mando imprimir a minha lista, dou um print aqui, beleza, ele veio a lista, ovos, farinha, leite, maçãs. Só que tem um detalhe importante aqui, que se você comparar a primeira célula, quando eu instanciei essa lista, e essa célula aqui embaixo agora, que a minha é 30, lista do mercado 2, tem uma diferença mais gigante entre as duas. Na primeira lista, eu só tenho um objeto dentro dessa lista, porque eu abri e fechei aspas no início e no final. Então, ele está enxergando que existe uma string dentro dessa lista, na primeira. Na lista de baixo, eu tenho 4 strings, que eu estou abrindo, fechando, vírgula, aspas, abrindo, fechando, vírgula. Ótimo, né? Então agora eu tenho 4 objetos dentro dessa minha lista. Então, importante ver isso aí. Você fala, mas isso é trivial. É trivial, mas isso aí eu já vi pegar muita gente. Do cara instanciar lá em cima e depois ficar tentando acessar a posição 2 da lista e tomar um erro de acesso indevido de índice. E o cara fala, caramba, eu tenho 4 strings lá dentro e estou apontando para a posição 1, né? Índice 1, que é a posição 2 aqui dali, e não está voltando nada. Claro, porque você criou, abriu e fechou aspas no início e no final, e isso para ele é um valor só. A lista do mercado 2 é, de fato, a nossa lista interessante. Outra coisa importante quando trabalha com lista em Python. Olha essa lista aqui, a lista 3. O que a gente está fazendo aqui? Isso é muito importante, muito importante. Eu tenho 3 objetos aqui, 3 valores, na verdade, não são objetos, eu tenho 3 valores dentro dessa lista 3, os 3 com tipos diferentes de dados. Um é float, o outro é inteiro e o outro é string. Tem problema? Não, a lista trabalha muito bem com isso aí. Não há problema nenhum. E isso é uma característica muito importante. A gente falou sobre isso no final da aula passada. Objetos do tipo lista, eu posso armazenar diversos tipos de dados. Então, se você quer armazenar números com strings e números com tipos diferentes, inteiros, floats, enfim, quero colocar um booleano aqui dentro, quero colocar uma outra lista aqui dentro, tá tudo certo. Dá para eu fazer isso sem problema nenhum. Então, é um objeto bem flexível. Isso pode ser bom, pode ser muito bom, e isso pode ser ruim, porque eu posso me perder nessa bagunça aqui, porque isso aqui não está bem organizado. Se eu for olhar por exemplo, para uma matriz ou um vetor, né, um array, eu não posso fazer isso. Eu vou ter que usar tipos de dados iguais. Nesse caso aqui, eu posso usar tipos diferentes. Bom, uma lista, né, para eu acessar a lista, índices, o acesso é bem simples, isso é o tradicional. Então, posição 0, posição 1, posição 2. Então, estou pegando a lista 3, passando para a variável item 1, item 2, item 3, depois imprimindo os caras, está tudo certo. Então, como é que eu acesso uma posição de um valor dentro de uma lista usando indexação? Isso é o tradicional, sem problema nenhum. Perfeito?
Então, tá lá a lista do mercado 2, tá tudo certo. Posso alterar o valor de uma lista? Posso. Olha ali. Lista do mercado na posição 2, leite. Agora eu estou dizendo que a lista do mercado na posição 2 é chocolate. Tá tudo certo, ele alterou. Diferente da string, que a gente viu no script anterior, que ele também cria, só que lá na string, ele não converte a string para uma lista, ele converte para uma sequence. E uma sequência é um outro tipo de dado, e esse tipo de dado eu não posso alterar. Tá? Como qualquer outro objeto, a gente já falou aqui, então vou abrir aqui só para a gente dar uma olhada. Eu vou pegar aqui a lista do mercado 2, ponto tab, e aí agora eu tenho... Olha essa atenção nisso agora. Lembra, eu tinha feito isso lá com a string, o OTS ponto. Olha a diferença de métodos que eu tinha lá na string, a quantidade, né? Ou a diferença de métodos que eu tenho aqui na lista. Eu tenho bem menos métodos aqui na lista do que no objeto do tipo string. Isso é importante. Você fala, opa, eu tenho os tradicionais aqui, né? Eu posso copiar, eu posso contar, eu posso estender, né? Aumentar a lista, eu posso indexar, eu posso inserir, eu posso fazer um pop, que é tirar um objeto daqui de dentro, né? Pinçar um objeto, eu posso remover, eu posso fazer um sort, posso reverter a lista, mas basicamente esses são os métodos que eu posso utilizar quando eu estou usando esse tipo de objeto chamado lista. Tá? Então, é legal saber o que eu posso fazer para cada um desses objetos. Então, eu tenho um método chamado append, esse é o tradicional, né? Eu estou simplesmente inserindo no final, o append é no final da lista, eu vou inserir mais um valor. Então, minha lista ficou com mais um valor ali dentro. Perfeito? Bom, o que a gente tem aqui? 0, 1, 2, 3, 4. A lista de mercado 2, não, aqui vai ser possível, vou conseguir fazer, porque aqui é um del, então simplesmente eu estou eliminando um elemento ali da minha lista. Vou pegar o 2 e 3. Bom, então simplesmente foi lá, o del ele elimina, de acordo com o índice, o elemento da lista. Agora eu tenho ovos, farinha e chocolate, porque eu tirei lá a posição 3 e a posição 4. Bom, agora a gente vai aumentar um pouquinho aqui. Agora a gente vai começar a enxergar a coisa mais na frente. Listas aninhadas. E para o Python, a gente não pode confundir isso. Listas aninhadas são matrizes. Eu não tenho a figura de matriz, objeto matriz na linguagem Python. Tá? Eu não tenho isso. Então, para o Python, quando eu crio essa estrutura aqui agora, ó, listas, olha o que está acontecendo. Eu abro o colchete no início, abro no final. Então, eu estou dizendo para o Python aqui, ó, vou criar uma lista. Só que dentro dessa lista eu criei outras 3. Então, o que eu tenho agora aqui? Eu tenho um objeto bidimensional. Bidimensional. Por que eu tenho objeto bidimensional? Porque agora, para eu acessar qualquer objeto dentro, eu quero acessar, por exemplo, um número dentro dessa lista, eu vou ter que informar 2 posições. Eu vou ter que dizer qual é a posição dele dentro do objeto chamado listas, qual é a posição dentro do objeto chamado listas, e quando eu encontrar a posição, eu tenho que dar um outro valor para encontrar a posição da lista que está aninhada dentro desse cara. Então, agora eu já tenho que trabalhar de forma bidimensional, se eu quiser acessar os valores lá dentro. Então, isso para o Python, isso é uma matriz, que de fato é. Estou trabalhando com um objeto bidimensional e matriz é um objeto bidimensional. Alguém pode estar pensando aí agora, fala, caraca, então não tem matriz no Python. A matriz não tem no Python, não. É por isso que na semana que vem a gente vai começar a olhar as bibliotecas e a gente vai olhar uma biblioteca chamada NumPy. E essa biblioteca NumPy, que é uma biblioteca para trabalhar com computação numérica, essa biblioteca NumPy tem objeto matriz. Então você fala, não, então tá tudo certo. Mas a gente tem que fazer a distinção. Na linguagem Python pura, matrizes são listas de listas, ou listas aninhadas. Se eu usar a biblioteca NumPy, aí eu tenho objeto matriz. Por isso que a biblioteca NumPy é muito importante, porque toda vez que a gente faz manipulação de dados, eu quero trabalhar com matrizes. Os objetos são mais rápidos em termos de performance, na hora que você vai executar algum procedimento lá em cima,
Então, eu importo a biblioteca NumPy para dentro do notebook aqui e fico brincando de matrizes. E não necessariamente uso listas. Cara, não tenho a biblioteca NumPy, preciso fazer alguma coisa. Ótimo, então você tem que usar listas de listas. E é isso que vai acontecer. Bom, como é que eu acesso esses caras? Então, vamos lá, eu tenho uma lista aqui. Se eu acessar uma única posição, olha aqui nessa célula, eu estou pegando a posição 0 e passando para a variável A. Então, a variável A contém o quê? A lista 1, 2, 3. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Então, o que eu estou dizendo? Vai lá dentro do meu objeto chamado listas e pega a posição 0. Qual é o valor que você tem lá? Eu tenho lá uma outra lista, que é 1, 2, 3. Certo? Agora, se eu for lá na variável A, que é uma lista 1, 2, 3, e pegar a posição 0 do A e passar para B, aí eu tenho o número 1. Então, olha o caminho que a gente percorreu, para a gente poder entender. Primeiro eu acessei a primeira lista dentro da minha lista maior. Depois peguei essa lista, né, que eu extraí lá de dentro, e estou acessando uma posição lá dentro, e aí eu tenho o número 1. Ah, Max, vai ser sempre assim? Não, eu posso acessar direto. O Max, não daria de colocar, no caso, se eu quisesse acessar ali o número 1 lá de dentro, daí eu não poderia colocar listas, aí abre colchete 0,0, fecha colchete? Opa, vamos lá. Aí, se você fizer, perfeito, porque a gente normalmente a gente está, sei lá, 0,1, vamos supor, né, que a gente fizer isso aqui. Eu vou tomar um erro. Mas olha só, mas talvez o que tu está falando é esse cara aqui, né? Eu quero usar esse e o outro. Ah, mas, pô, não deu certo também. O que está acontecendo? A gente vai ver que dá para eu fazer isso aí. Tá? Vai dar para eu fazer, porque senão eu vou ter que sempre alterar, né? Mas eu tenho que passar para uma variável e depois passar para outra. Pois é. Né? Vai ficar estranho. Vamos ver que a gente vai chegar ali, eu já vou mostrar para vocês. Mas, fazendo tanto o 0, acho que você não falou assim, né? Você falou 0,1 assim, né? Isso, é. Uhum. Eu vou tomar um erro. Ele vai dizer, não, cara, isso não deu certo aí. Deixa eu pegar aqui. Então, ele está dizendo que não estava definido, né? Mas olha aqui. Ele tinha dito que não estava definido, o erro que estava ali não estava definido, porque não tinha executado a célula. Então, ele está dizendo aqui embaixo, que os índices devem ser inteiros ou fatiamentos, não uma tupla. Uma tupla é um outro tipo de dado. É um outro tipo de dado que o Python tem. Então, na verdade, ele fala, não, peraí, os índices devem ser inteiros? Tá, mas eu tenho 2 índices inteiros aqui. Só que a anotação dele, para esse caso aqui, eu não consigo usar. Aí eu consigo usar assim, ó. Eu acho que era isso que você queria falar, né? Era isso que eu queria falar. Então, em vez de eu passar para uma outra variável e voltar, então o que eu estou fazendo agora nessa célula aqui que eu criei? Eu estou dizendo, você faz o seguinte, cara, você acessa a posição 0 da listas, do objeto listas, ele vem, acessa esse carinha aqui. Ótimo. E lá você acessa a posição 1. Então, começa com 0, 1, é o número 2. E é legal. E aí eu tenho o quê? Notação de matriz. Notação de matriz, bidimensional. 2 informações para acessar um valor lá dentro. É isso que a gente está fazendo. Dá para eu fazer isso. Essa volta que eu dei aqui é só para explicar o processo. Então, eu passei primeiro, depois olhei. Mas eu posso acessar direto também, sem problema nenhum. E aí eu trabalho com matrizes de geral. Vou lá, faço um laço lá, porque todos esses objetos aqui... string também né? Você pode fazer um objeto de iteração, jogar um for lá dentro de uma string, ler uma por uma, jogar um for dentro de uma lista, ler uma por uma, sem problema nenhum. Tá? Então, aqui agora eu só fiz de novo, só uma brincadeirinha, porque, de novo, botei a posição 1, depois eu fui lá da posição 1, peguei a outra posição, só para a gente dar uma olhada. Mas eu posso, todas as células que eu tenho aqui embaixo estão fazendo aquela brincadeira, jogo para uma variável, jogo para outra, e depois acho o valor. Mas eu não necessariamente preciso fazer isso. Eu posso usar, né, operações com listas aqui, né? E aí eu tenho aquela anotação que a gente viu lá em cima. Eu posso usar de 0, 0, então eu vou pegar a posição 0, que é essa lista aqui, e o valor 0 dessa lista é o número 1. E aí, se eu dissesse que isso aqui é 1, aí eu vou ter o número 10. Por quê? Porque agora eu fui para a lista 1, é essa aqui, e estou pegando a posição 0, número 10. E aí eu posso ficar navegando aqui dentro da lista sem problema nenhum, e posso ficar brincando com a minha lista.
Consequentemente, se eu acesso, eu posso fazer cálculos, né? Eu quero somar valor 10 na posição 02, eu quero, sei lá, eu quero pegar o valor aqui, que é o D de 10, e multiplicar pelas posições. Aí você pode fazer o que você quiser. Aí as opções que você tem aqui são todas as operações aritméticas que você pode pensar lá, você pode fazer. A única coisa que você tem que tomar cuidado, como esse objeto, ele aceita tipos diferentes no mesmo objeto, aí você, poxa, se você não está ligado qual é o objeto e quem criou esse objeto, você vai lá, eu quero então somar 10 em todo mundo. Mas sei lá dentro tinha uma sublista que era do tipo string. Não vai fechar. Ou tinha uma outra lista lá que era com tipos booleanos. Então tem que tomar cuidado por isso, porque eu posso armazenar qualquer tipo de dados lá dentro. Então, eventualmente, uma operação aritmética não vai funcionar, que eu vou ter incompatibilidade de tipos. Né? Concatenar listas, bem simples. Eu tenho uma lista S1 aqui, por exemplo, e tenho uma S2 aqui. Se eu quiser concatenar, basta que eu faça lista S1 mais lista S2. Ele vai pegar todos os elementos da primeira lista, depois vai concatenar com os elementos da segunda, e eu vou ter uma lista concatenada, sem problema nenhum. Outras coisas legais que eu posso ter dentro de uma lista é o operador in. Então, criamos uma lista aqui com números, né? E aí eu posso perguntar, aí usando booleano, né? Ele está perguntando, vem cá, o número 10, né? 10 in lista teste op, ou seja, o número 10 está dentro dessa lista. Ele percorre a lista e fala, não está dentro dessa lista. Aí eu pergunto, o número 100 está dentro da lista? Ele fala, o número 100 está dentro da lista. Então, isso aqui é uma mão na roda, porque se eu quiser procurar alguma coisa dentro de uma lista, também posso, né, fazer um processo de iteração, usando um looping aqui, e fazer com que eu procure dentro da minha lista o que eu quero lá dentro. Então, obviamente que isso aqui não é um método da lista, né? A gente viu. Isso aqui é um operador que eu posso utilizar para achar dados ali dentro. E tem algumas funções built-in, né, que não são métodos do objeto, mas são funções, onde eu tenho o tamanho da lista, eu tenho o valor máximo da lista, eu tenho o valor mínimo da lista. Isso aqui são funções que todas as linguagens acabam trazendo para nós. Outra coisa importante, vou criar uma lista aqui com 4 palavras, depois eu vou dar um append nessa lista, botando a palavra carne aqui. Aí ela aparece e aí eu dou um append usando a palavra carne. Sem problema nenhum, ele vai ficar incluindo para mim, porque ele não vai fazer checagem disso aqui, você já tem uma string. Não vai fazer. E aí depois eu posso usar o método count aqui, por exemplo, para procurar quantas vezes a substring, né, a palavra carne aparece na minha lista. Quero criar uma lista vazia. A gente falou, vou reforçar isso vai ser importante. Se é colchete, é lista. O Python entende dessa forma. Como é que ele sabe que esse A aqui é uma lista? Porque você disse que o objeto ele vai ser inserido dentro de 2 colchetes. Pronto, ponto final, ele já pegou isso como list. A prova para vocês aí embaixo. Type A, list. Por isso que eu disse que essa função built-in chamada type é importante. Que de repente você está com uma variável e, podem confiar em mim. Vocês vão escrever scripts muito grandes. Aqui, a hora que a gente estiver fazendo análise exploratória de dados, a gente vai fazer scripts grandes. A gente vai separar isso em células, isso é bom para organizar, vamos comentar a célula, mas eventualmente você está aqui embaixo de uma célula e tem um objeto que você quer usar, você fala, caramba, e agora? Será que isso aqui é uma lista, é uma tupla, é uma sequência? Como é que eu defini isso lá em cima? E aí, type, você fala, caramba, é uma lista. Beleza, então eu já sei que esse objeto, eu posso usar tais e tais métodos, posso fazer esse tipo de operações, enfim. Tá? Então, isso é bem legal. O append, né? A gente estava falando há pouco aí. Então, se a lista estiver vazia, eu criei uma lista vazia, dou um append lá para eu popular essa lista. E vou populando a lista sem problema nenhum, usando append. Então, append 60. Notem que o append, ele está fazendo sempre no final, né? Ele faz o append no final dessa lista. Aí dou um count. Max, tem como eu fazer, inserir isso aí numa posição... Eu quero inserir na posição tal. Tem como fazer isso. Tá? Acho que esse exemplo aqui a gente vai ver. Outro método legal, eu uso isso aí com frequência, às vezes, de novo, você está lá num data frame, pegou uma tabela,
olhou para uma coluna daquela tabela e lá era a coluna cidade. Aí você pegou, poxa, eu quero jogar aqui dentro da cidade para ver, sei lá, quantas vezes a cidade, sei lá, Orleans, Tubarão, Braço do Norte aparece aqui no meu cadastro de cliente. Sei lá, quero fazer uma operação desse tipo. Então eu pego a coluna, faço um slice lá na tabela, jogo para uma lista e fico brincando. Faço um count e tal, enfim, falo, caramba, mas agora eu tinha uma outra tabela lá de cliente, de um outro sistema legado qualquer lá, que está no outro CSV. Puxa, mas agora eu queria estender, né? Digamos assim, eu queria aumentar a minha lista. Ótimo, eu tenho aqui o método extend. Então, o que ele está fazendo aqui? Eu tenho uma lista chamada cidades, onde eu coloquei os nomes das cidades, Recife, Manaus, Salvador, e aí, eventualmente, eu falei, cara, mas eu preciso estender um pouquinho essa lista. Aí, em vez de eu ficar dando append na lista, eu boto um extend, o extend é um método, né, abre e fecha parênteses, e passo uma outra lista lá para dentro, Fortaleza e Palmas. Beleza, a partir de agora, a minha lista tem os 3 primeiros elementos, mais os 2 que eu estendi. Certinho. Ah, quero procurar por uma palavra lá dentro, mas eu quero saber qual é o índice, qual é a posição que ele armazenou a cidade de Salvador. Então, eu tenho o método index, que eu estou jogando lá dentro. Beleza. Claro que eu vou tomar um erro se eu colocar um valor que não está na lista, né? Jogou o erro lá, e janeiro não está na lista. Bom, vou falar uma coisa para vocês agora, nesse erro, que eu acho que vocês já estão cansados de saber, mas é importante reforçar. Cara, pessoal, leiam os erros. Leiam os erros. Isso em qualquer lugar que você está trabalhando, ferramenta, leiam os erros. Muitas pessoas, até com uma certa experiência, normalmente tomam um erro lá e para. Ai, e agora? O que eu faço? Colo o erro lá não sei aonde, Stack Overflow. Leia o erro primeiro. Tem informação útil ali. A partir do momento que você não conseguiu entender, não deu, tudo bem. Aí você vai para os fóruns aí buscar. Leiam os erros. E os erros que normalmente acontece que ele te devolve aqui dentro do notebook são erros bem objetivos. A gente viu há pouco. Índice não existe, sei o quê, tá fora da lista. Ótimo, legal. Essa informação é importante. Leiam os erros, tá? Bom, temos essa lista aqui. E aqui eu tenho o comando insert. O insert, ele faz o seguinte. Ele insere na lista, só que eu digo para ele onde é que eu quero inserir. Olha aqui um exemplo, era uma lista de nomes de cidades. Aí alguém achou que devia inserir o número 110 na lista. O objeto vai permitir? Vai. O que eu estou dizendo agora? Insira, né? Aí ele tem. Aí o que ele vai pegar? Insira na posição 2, o valor 110. Ótimo, ele foi lá e inseriu na posição 2 o valor 110. Aí você fala, tá, mas por que diabos eu vou inserir o valor 110 numa lista de cidades? Cara, não sei. O que eu quero mostrar para vocês é que aí eu tenho os dois lados. O objeto é interessante, só que ele permite que eu faça isso, e isso pode complicar se eu não tiver um certo controle, certo? Então, eu posso jogar ali dentro, se eu quiser jogar agora qualquer outro número ou um valor booleano, ele vai jogar ali para dentro sem problema nenhum, porque essa é a ideia desse objeto dentro do Python. Ele não faz distinção de tipo. Tem o método remove. Então, vamos tirar fora esse 110, porque não tem nada a ver aqui com o nosso negócio. Beleza. Posso fazer reverse. Simplesmente ele vai inverter a ordem aqui. Vocês notem, eu não tinha tantos métodos lá dentro para a lista, né? Ela é bem, digamos assim, bem resumido, né? Bem sucinto aí o número de métodos que eu tenho para trabalhar com lista. Mas, de qualquer forma, permite que eu faça bastante coisas interessantes aqui também. Bom, tem o método sort, esse tem todos os objetos aí que quando você trabalha com objetos que permitem que você tenha múltiplos valores armazenados, então eu posso ordenar isso aqui sem problema nenhum, né? Tenho também, né, a gente já viu há pouco aí, posso trabalhar com in também quando eu tenho listas dentro de listas. Então eu estou perguntando, por exemplo, ali, eu tenho uma lista e tenho 3 outras listas lá dentro. Eu pergunto, o número 20 está aí dentro de algum lugar? Vai voltar true, vai voltar para mim e vai dizer que ele está ali dentro, tá? Sem problema nenhum. Então, basicamente, tá? Tem mais coisas? Tem, mas olha, a gente explorou bem aqui.
Eu estou indo até de uma forma mais rápida porque eu estou trabalhando com pessoas que já trabalham com programação. Então, talvez uma outra coisa aqui para vocês seja diferente. A minha sugestão é que, como vocês vão ter o script agora aí, cara, brinquem com esse script aí. Tá aí com vocês. Rodem de novo, alterem, mudem, usem outros métodos, porque é muito rápido de usar. Então, isso é legal. Zerem o kernel de novo, né? Vem para o kernel aqui, restart o kernel, inclua as células aqui, usem, programem. Isso aqui na boa, sem problema nenhum. Criem os scripts de vocês, né? File, new notebook. Já que eu entrei aqui, antes que eu me esqueça. Quando você entra aqui em File, você pode fazer um download as, isso aqui é muito legal. Você pode fazer um download as num formato notebook. Você pode fazer um download desse script para um formato py.py, e aí ele vai botar isso dentro de um código-fonte do tipo py. Você pode exportar isso aqui para um HTML, tá? Você pode exportar isso aqui para um PDF, para efeito de documentação, e a gente vai ver isso, vai ficar muito legal quando a gente estiver fazendo, por exemplo, análise exploratória de dados, que aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mandar rodar todo o kernel, né? A gente vai vir lá em cima, por exemplo, e vamos dizer, então, faz o seguinte para mim, restart e run all. Então, ele vai rodar e algumas células vão gerar gráficos para nós, né? E a gente vai documentar lá com um comentário, o gráfico o histograma de variação do salário ou do valor da casa, e o gráfico embaixo, vai ficar tudo aqui no script. Aí você pode voltar aqui no file aqui e fazer um download as PDF. Pô, isso vai ficar legal, porque daí eu posso criar os markdowns ali, né? Ou seja, os cabeçalhos, os subcabeçalhos, enfim, e eu tenho um documento da análise exploratória dos meus dados. Sei lá, eu quero enviar isso para o gerente, quero enviar isso para outra pessoa que está trabalhando comigo na análise exploratória, posso fazer isso sem problema nenhum. Ou quero criar um ponto .py, que alguém vai rodar isso lá numa IDE, num PyCharm ou coisa do tipo. Então, isso é bem interessante. Isso aqui eu uso bastante, tá? Isso eu uso bastante mesmo, porque para efeito de documentação isso é muito bom. Então, beleza. Então, listas. Alguma dúvida aqui ou não? Tudo certo até agora? Sim. Bora, então. Vamos falar aqui de dicionários. Dicionários já não é um objeto tão comum em algumas linguagens por aí, tá? A gente vai usar bastante dicionário também, e o dicionário é muito flexível, ele é muito interessante. Aliás, vocês vão ver o dicionário aqui, vocês vão ver que ele tem um formato muito parecido com o formato aí tradicional aí que apareceu nos últimos anos. Enfim, vamos dar uma olhada então. Então, dicionários em Python é uma estrutura de dados. Vamos entender isso aqui também? Então, esse primeiro cara aqui é uma lista, tá? Olha o que eu estou armazenando aqui. Eu estou armazenando, por exemplo, nome das pessoas e idades. Então, Matheus, 24, Fernando, 22, Tamires, 26, Cristiano, 25. É uma lista. Beleza, a lista permite que eu faça isso. Eu estou armazenando dados do tipo string e estou armazenando valores numéricos, né, inteiros aqui. Só que, se eu quiser manipular isso, saber quem é a idade de quem, a pessoa que tem 26 anos quem é, ou coisa do tipo, a lista não vai me dar essa flexibilidade, eu não vou conseguir fazer isso. Então, nesse caso, quando eu tenho, e aqui a gente está falando exatamente de um tipo de dado onde eu tenho chave, valor. Eu tenho a chave, que seria o índice, né? Por exemplo, o nome da pessoa, e um valor, que é o valor da idade. Quando eu tenho esse tipo de dado, chave, valor, eu não vou usar uma lista, né? Porque se eu executar aqui, né? Eu vou executar, ele vai me dar, type, estudantes LST, lista. Aí eu vou usar aqui nessa célula um dicionário. Max, quando é que eu sei que é um dicionário e não é uma lista? Sem olhar para o... eu não estou dando nenhum comando, nenhuma função aqui, se é o nome da variável. Dicionários, chave, listas, colchete. Essa é a distinção que o Python faz. Então, se tiver chaves, isso é uma estrutura de dados dicionário. Se tiver colchetes, é uma estrutura de dados lista. Eu não vou entrar aqui na tupla, pode até falar lá na frente, mas tupla é um outro estrutura de dados no Python. E como é que eu sei a diferença entre lista, dicionário e tupla? Porque tupla é abre e fecha parênteses. Então, esses três caras aí é fácil de você identificar.
lista, abre e fecha colchete, dicionário, abre e fecha chaves, tuplas, abre e fecha parênteses. Então, eu tenho dicionário. Olha como muda aqui a estrutura de criação do meu dicionário. Ele é diferente da lista, porque agora, o que eu tenho? Eu tenho agora o que a gente chama de chave. Essa é a minha chave, entre aspas, 2 pontos, o valor. Isso aqui é parecido com o que, galera? Que tipo de estrutura aí, que tipo de formato, na verdade, a gente utiliza muito hoje? Ninguém? Ninguém conhece nenhum formato de arquivo que trabalhe mais ou menos com essa estrutura? JSON. Ah, esse cara. Pô, isso é bem conhecido, cara. Vocês não trabalham, não manipulam esse tipo de formato de arquivo? Basicamente a mesma coisa eu tenho aqui. Eu tenho uma chave e valor envolto entre... Então, o dicionário, essa estrutura de dados aqui no Python, ele me dá uma série de flexibilidades aqui de manipulação. Então, eu vou chamar sempre isso de chave, 2 pontos, valor. O que ele está fazendo aqui agora? Agora ele está associando o valor aqui, 24, a essa chave, Mateus, vírgula, uma outra chave, um outro valor. E aí eu vou criando uma estrutura de dicionário. Isso é tão legal que a gente vai olhar lá na frente que depois eu posso converter esse dicionário em uma tabela. Aí eu vou dar um comando aqui, vou usar um método aqui, né? Onde eu vou pegar esse dicionário e aí o que ele vai separar para mim? Ele vai transformar as chaves numa coluna e os valores em outra coluna. E eu vou ter lá, eu posso ter uma coluna chamada nome e uma coluna chamada idade. Então, de um dicionário, eu monto uma tabela. Por isso que o dicionário é muito legal. Porque eu posso criar um dicionário e depois construir uma tabela a partir desse dicionário. Bom, então agora, quando eu crio essa estrutura, né, agora a type já é dict, que é o tipo dict de dictionary. E a outra lá em cima, aqui em cima nessa célula, era uma list, que é o tipo list. Então, tomem cuidado, mas visualmente você já consegue identificar. Notem que eu não usei nenhum método. Tem um método chamado list e tem um método chamado dict para criar, mas eu não usei nenhum deles. E como é que o Python sabe? O Python sabe porque eu usei colchete e ele fala, o cara está criando uma lista. Eu usei chave, o cara está criando um dicionário. Beleza. Sem precisar criar de fato de explícito, né? Usar o método, enfim, a função que cria o dicionário ou uma lista. Perfeito. Qual é a vantagem do dicionário? A vantagem do dicionário é essa aqui, ó. Que agora eu posso simplesmente ir lá no meu dicionário e perguntar para o meu dicionário: ô meu dicionário, por favor, qual é o valor da chave Mateus? Como é par chave-valor, ele vai me devolver o valor associado a essa chave. Então, eu posso pesquisar agora pela chave, achar o valor associado. Ô, Max, mas eu posso colocar o que como chave? Qualquer coisa. Eu posso colocar o que como valor? Qualquer coisa. Qualquer coisa, eu quero dizer o quê? Qualquer tipo de dado. Então, você pode usar qualquer tipo de dado como chave, qualquer tipo de dado como valor. E aí você pode brincar com essa estrutura inteira. Tá? Notem que, de novo, eu tenho a chave como string aqui, né? E tenho o valor numérico. Se eu usar dessa forma, o nome do dicionário e a chave, beleza. Se eu usar o método get, também legal, dá para eu fazer a mesma coisa. Então, eu estou usando o método get dizendo, ó, busca lá para mim o valor da chave Mateus. Quero incluir um novo elemento no dicionário. Simples. Olha lá como eu incluo um novo elemento no dicionário. Passo o valor da chave e atribuo o valor para essa chave. Então, agora eu estou criando um novo valor, dizendo, ó, a chave é Pedro igual a 23. Criei esse cara, ótimo, ele entrou lá no fim do meu dicionário, Pedro, chave, 2 pontos, 23. Então, eu estou criando estruturas novas aqui dentro. Quero consultar agora o valor da chave Pedro, que eu acabei de passar. Ótimo. Pedro 23, Tamires 26, e vai embora. Então, isso aqui é bem flexível. É sempre legal enxergar isso, e alguém pode me perguntar, Max, mas se eu quisesse atribuir, olha aí,
Ó a pergunta. Se eu quisesse atribuir múltiplos valores para uma mesma chave, quando que eu faria isso? Alguém pode me dar um exemplo? Eu preciso armazenar múltiplos valores para a mesma chave. Quem é que me dá um exemplo aí? Ninguém? Não dá de adicionar uma lista na chave? Ah, exatamente isso. Eu posso criar uma chave. Eu crio uma chave aqui, por exemplo, sei lá, cidade. Vamos pensar, ó, a minha chave é cidade. Então, eu criei cidade. O que vai acabar acontecendo? Eu vou abrir um aqui, né? Só para... Não vou criar ele todo, mas eu vou botar ele aqui. Eu tenho cidade, essa é a minha chave. 2 pontos, os valores. Bom, acabou de falar, eu quero passar valores. Perfeito, agora eu posso usar uma lista. E agora eu estou usando um objeto lista, né? E aí eu posso dizer o que aqui agora? Ah, sei lá, Orleans, sei lá, Tubarão. Agora eu quero colocar outra cidade, Braço do Norte. Beleza, vírgula, uma outra entrada, uma outra chave. O que o Python entende agora para mim? Que ele entende, bom, então eu preciso associar os valores Orleans, Tubarão, Braço do Norte à chave cidade. Perfeito, ótimo, sem problema nenhum. E agora eu tenho uma estrutura muito parecida com uma tabela aqui agora, né? Porque eu posso criar a coluna cidade, né? E colocar esses valores embaixo dessa coluna cidade. Então eu posso brincar agora com listas e dicionário ao mesmo tempo. E isso é muito legal, porque isso vai ser necessário em alguns casos. Quero eliminar uma chave, né? Tem a chave aqui, ó, Cristiano 25. Quero eliminar uma chave. Del, o nome da minha chave. Eu sempre estou buscando pela chave. Ele vai tirar fora isso. Quero apagar o meu dicionário. Método clear. Acabou o meu dicionário. Notem que ele vai deixar para mim só lá o abre e fecha chaves. Eu vou dizer, é o meu dicionário que eu tinha aqui e eu acabei com o meu dicionário. Então, aqui agora, simplesmente vou tomar um erro, porque, ó, o clear, ele elimina os valores de dentro do dicionário, mas ele continua existindo como um dicionário vazio. Se eu der um del na estrutura, né, no nome do meu dicionário, eu estou eliminando o objeto fora. E aí ele vai dizer, ó, cara, esse estudante aqui, underline dict, não existe, não foi definido. Então é importante que eu verifique isso. Vamos ver mais um exemplo aqulo esse exemplo é o que eu estava falando lá na frente, bem legal. Então, olha só, estou criando um dicionário, estou chamando aqui de ingleses, e estou criando uma estrutura do tipo Londres, Arsenal, Liverpool, Norwich City, Norwich, Manchester City, Londres, West Ham, Birmingham, Aston Villa. Então, sei lá, estou botando aqui nome de cidades inglesas e estou colocando o nome de time de futebol da cidade. Alguém, vamos criar um dicionário com o nome da cidade e o nome do time de futebol da cidade. Beleza, porque a gente quer saber depois, quando eu entrar com o nome da cidade, eu quero saber o time de futebol. Legal. Mas olha o que vai acontecer aqui. Se vocês notarem, eu fiz 2 entradas aqui com a mesma chave. Eu fiz uma entrada onde eu tenho Londres, Arsenal, e fiz uma entrada onde eu tenho Londres, West Ham. Eu fiz esse cara aqui. E aí, vem o conceito de chave. Quando eu for pesquisar pela chave Londres, ele vai me retornar... Opa! Não executei a célula. Tá lá, não está definido. Não executei a célula, não vai me retornar nada. Eu defini o meu dicionário. Quando eu entro e procuro pela chave Londres, ele me devolve o West Ham. Por que ele me devolveu o West Ham? Alguém sabe por quê? Pegando o conceito de chave. Para devolver o valor dele. Sim, mas eu tenho 2... Ó, por exemplo, em cima aqui eu tenho Londres também, ó. É por causa do último que foi adicionado? Exato. Como eu estou trabalhando com chave e eu entrei com a mesma chave, o Python entende, cara, eu vou sobrescrever o anterior.
Então, na verdade, eu só posso ter uma chave, um valor de chave. Isso é chave. Então, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai, quando eu entrei com Londres de novo, ele pegou, então a chave Londres é West Ham. E ficou com esse cara. Mas não era isso que eu queria. Eu queria que quando eu digitasse Londres, aparecesse o nome Arsenal e West Ham. Aí vem aquilo que a gente estava comentando ali em cima. Então, peraí, então eu tenho que construir o meu dicionário diferente. Olha lá como é que a gente vai construir o dicionário. Eu vou colocar a chave Londres e vou criar uma lista de times de Londres. Isso aqui agora é uma lista. Arsenal, West Ham, tal, beleza, e posso criar quantos eu quiser. E agora, nesse dicionário novo, que está correto agora, inclusive, quando eu for procurar pela chave Londres, ele me devolve Arsenal e West Ham. Beleza, é isso que eu queria. Então, a gente viu lista primeiro, por isso que a gente viu a lista, o objeto lista, e agora eu posso incorporar dentro do meu dicionário uma lista. E olha que maluco que isso aqui fica, se eu não controlar. Porque eu disse para vocês que uma lista pode ter sublistas, outras listas aninhadas, que podem ter vários tipos, que é número, string e tal. Então, eu posso criar um dicionário monstro aqui, com informações de tipos diferentes, das mais variados possíveis. Então, tem que tomar cuidado com isso. Porque se a lista permite que eu faça isso, e eu ainda posso incorporar uma lista dentro de uma chave de um dicionário, cara, isso fica meio sem limite aqui para mim, tá? Então, é importante quando a gente ter ideia do que a gente está fazendo, e eu falei sobre isso hoje, no início, né? Qual é a estrutura que eu tenho e como é que eu manipulo essa estrutura e o que eu posso fazer com essa estrutura. E aplicar bem essa estrutura, isso é importante. Então, beleza. Outra coisa legal, né? Que agora a gente vem aqui na notação de slicing, né? De novo. Então, por exemplo, quando eu procuro pela chave Londres, ele me devolve uma lista. Pô, Marcos, como é que tu sabe que é uma lista? Tá aqui, colchete, colchete. Fechou. Mas então então se isso é uma lista, se eu quiser acessar, por exemplo, um valor dessa lista, perfeito, notação de acesso à lista. Então eu vou dizer ingleses, Londres, vai me retornar uma lista, só que dessa lista eu só quero a posição 0. Ótimo, então ele vai trazer só o valor Arsenal. Então notem como tudo se encaixa aqui, né? Eu vou usando notações que são permitidas para determinados objetos. Se eu tenho uma lista dentro de uma chave do dicionário, eu posso usar a notação de slice daquela lista. E aí fica tudo certo. Outra forma de instanciar um dicionário, aí sim, como eu falei, usando a função, né, uma função chamada dict. E aí eu tenho a sintaxe um pouco diferente. Que aí alguém vai levantar a mão e dizer, mas tu falou que dicionário, cara, era com chave, e aqui eu estou criando uma lista, olha só. Na verdade, eu estou criando uma lista aqui dentro. Exatamente. Então, a função dict, ela pega uma lista e transforma no dicionário. Mas vai ficar com a notação igualzinha. Só que agora eu não vou ter aquele formato de Mateus 2.24. Agora eu vou ter informações dentro da minha lista. Então, a função dict, ela cria um dicionário, transformando uma lista no dicionário. O efeito final é exatamente o mesmo, aqui embaixo. E aí eu tenho alguns métodos interessantes, importantes, quando eu trabalho com dicionário. Um método chamado keys, que me retorna só as chaves. Então, quais são as chaves? Mateus, Fernanda, Tamires e Cristiano, ou seja, aquilo que estava, né, entre aspas. E tem o método values. O método values me traz só os valores daqueles caras. E isso é legal, porque eu vou trazer só os valores. E aí, agora fica bom, porque eu posso dizer o seguinte. Bom, olha, agora começando a misturar as coisas. Por isso que é legal, porque a gente vai chegar lá na frente usando uma porrada de estruturas e é importante que vocês entendam isso. Olha o que eu estou fazendo agora. Olha isso aqui. Isso aqui pega o meu dicionário estudantes e me retorne os valores desse dicionário. Beleza, ele retornou os valores do dicionário. Perfeito. Olha o que eu estou fazendo aqui embaixo. Eu pegando exatamente o dicionário e os valores. Só que o que eu estou fazendo agora? Eu estou, né, se você pensar, né, estudantes aqui, eu até vou abrir aqui para nós aqui. Eu vou abrir um aqui e eu vou fazer o seguinte. Estudantes, tal. Vou fazer a mesma coisa. Eu tenho aqui as
os métodos que eu posso usar agora com o objeto dicionário. Então, tem alguns métodos que também não são muitos. E notem que aqui eu não tenho o método index. O que o método index faz? Lá na lista. Eu passo um valor para ele e ele me diz qual é a posição, a gente viu há pouco. Me diz qual é a posição daquele valor dentro da lista. Eu não tenho como fazer isso no dicionário. Eu não consigo passar um valor e ver a posição daquele valor dentro do dicionário. Ah, não tenho? Não, mas eu tenho para a lista. Ah, para a lista eu tenho. Ah, então o que eu faço? Olha o que a gente fez aqui. A gente pegou o resultado disso aqui, que me dá 24, 22, 26 e 5, transformei numa lista. A função list transforma o objeto numa lista, e agora eu posso aplicar o método index, porque agora esse objeto aqui foi transformado numa lista, e se ele é uma lista, eu posso aplicar o método index. E agora o que eu estou querendo fazer? Eu quero saber a posição dentro do dicionário da idade 26. E ele está me dizendo que é 2. Olha, se eu olhar aqui em cima, é exatamente isso. Ó. Essa é a posição 0, Matheus. Essa é a posição 1, Fernanda. E essa é a posição 2, Tamires, que a idade é 26. Então, se eventualmente eu precisar saber qual é o índice, ou a posição dentro do dicionário de um determinado valor, como eu não tenho o método index, eu posso pegar o resultado disso, transformar numa lista, e aí assim aplicar o método. E aqui embaixo fiz uma coisa um pouquinho maior ainda. Vamos ver se todo mundo está ligado no que eu estou fazendo aqui. Vamos lá. Então, eu vou fazer aos poucos esse negócio aqui e vou fazer o seguinte. Bom, se eu executar dessa forma, nessa célula, eu simplesmente peguei as chaves, ó, aqui em cima eram valores, tá? Ele me trazia os valores. Aqui eu estou pegando as chaves, né? Objeto dicionário estudantes, pegando o método keys, então ele traz Matheus, Fernanda, Tamires, Cristiano. E transformei isso numa lista. Certo? Transformei numa lista. Perfeito. Se isso é uma lista, será que se eu colocar aqui o 2, vai funcionar? Ah, vai funcionar. Bom, se é uma lista, o que o 2 me dá? O 2 está dizendo que isso é uma anotação de slicing da lista. Então, significa dizer que dentro do retorno dessa lista, então, só essa parte aqui, né? Então, só essa parte aqui é uma lista. Retornou. Daí eu falo, ó, essa lista que você retornou para mim, eu só quero a posição 2. Beleza, posição 2. Então, olha só o que a gente pode fazer. Pô, que legal. Então, eu sei que eu posso fazer isso, isso me dá uma flexibilidade bem legal. Olha só o que aconteceu aqui em cima. Eu perguntei qual era a posição, qual era o índice, a posição da idade 26. Ele me retornou 2. Então, se eu quiser, pô, mas quem é o 2? Qual é o nome da pessoa que tem 26? A gente viu há pouco aqui que o nome, ó, na posição 2, quem é? É a... Deixa eu executar isso aqui. Bati aqui no mouse. Posição 2 é a Tamires. Ah, que legal. Então, ele transformou isso aqui para mim no Markdown. Deixa eu passar para Code. Tá. O que eu posso fazer agora? Eu posso pegar exatamente o que a gente tinha feito aqui em cima. Era o resultado do 2. E passar para cá. Vai funcionar? Olha lá. Vou copiar esse cara inteiro para cá. Já que ele me retorna o 2, se eu fizer isso aqui... Só eu que não estou vendo a tela. Vocês não estão enxergando a minha tela? Caiu aqui, ó. Caiu agora. Não. Opa, peraí, então. Deixa eu verificar aqui. Ah, mas ele tá... Acho que todo mundo, acho que eu também não tô. Tá, peraí que eu vou... Novamente aqui, então. Compartilhamento. E aí, voltaram a enxergar?
Aqui ainda nada. Não, Eu também não. E aí, galera, voltaram a enxergar ou não? Nada, nada. não. Caramba, o que que eu... tá dando para mim que tá compartilhando. Deixa eu voltar para cá, deixa eu tirar esse cara aqui. Interromper compartilhamento. Tá, voltamos para a tela. Todo mundo está enxergando só a tela inicial aqui, né? Não, Vocês estão Tô vendo os vendo absolutamente participantes. nada? não. Tá, só os participantes aqui, é isso? Isso. Eu é. Tá. Deixa eu ver aqui então. O que que ele. O que que ele fez aqui? Nada ainda? Nada. Não. Não é, cara. Que estranho. Agora eu não entendi o que que ele fez aqui para mim. Eu vou interromper aqui a gravação.